especialmente um capítulo do Livro dos Médiuns que fala do laboratório do mundo invisível. E ele pesquisou muito isso, porque era fácil, e nos nossos dias atuais, esses casos acontecem. Eu coloquei esse caso para ilustrar as casas mal assombradas. Eu estava na cidade de Itaberaba em 2015. Eu iria participar participei da Semana Espírita de Itaberaba, quando um casal foi me pegar na rodoviária. Eu não conhecia aquele casal. Eu falei com o Christian, que era o coordenador da Semana Espírita. Christian, eu vou ficar no hotel ou eu vou ficar na sua casa? Não, James, tem um casal de amigos. Esse negócio de ter casal de amigos, eu não conheço, eu não conhecia. Eu disse, mas Cristian, eu queria ficar na sua casa. Não, mas tem um casal de amigos que fez questão que você fosse para a casa deles. Eu não sabia. Esse negócio de ficar na casa de quem você não conhece, minha senhora, não vá, que é uma furada. E eu entrei numa furada totalmente. A casa foi destruída, descobriu uma ossada de um vendedor. Ele foi assassinado e enterrado dentro daquela casa, emparedado dentro de uma parede, que era um mascate chamado Charles Rosman. Ele tinha sido assassinado e enterrado dentro da casa. São os lugares mal assombrados, as casas em cujas paredes e em cujos assoalhos e móveis se ouve. Era cadeira de madeira e era bem mais pesado. A cadeira é testemunha. Faça qualquer pergunta à cadeira, que a cadeira vai responder. Mas como é possível? A cadeira não tem nervo? A cadeira não tem neurônio? Como é que eu que estou colocando neurônio? Porque o juiz não sabia o que era neurônio naquela época. Pergunte à cadeira. Se ela roubou, ela vai dar 2 pancadas. Se ela não roubou, uma pergunta. Aí o juiz, constrangido, diante de todo e diante do jornalista do Le Monde, que já tinha naquela época, registrou, através das câmeras daquela época, através das charges, não é? Pergunte a cadeira. Cadeira. Ela roubou ou não roubou? Rapaz, você está muito fraco. Vamos lá. Eu mato a polícia daqui para juiz, viu? Tem que ser a Pergunte aí. Cadeira. Essa senhora roubou. Não, eu quero que você bote sua cabeça e vai fazer essa pergunta na frente do grupo aqui. Vem cá. Vamos lá. Aqui é o tribunal. Eu estou tentando traduzir imagens do que aconteceu em 1859. Esse é o juiz francês. Eu vou botar até o nome dele. Pierre de Lavier. Senhor juiz, eu sou a condessa. Senhor juiz, esta é a minha testemunha. Ela, a senhora está tirando. Ela vai responder. Se ela furtou, ela vai dar 2 pancadas. Se ela não furtou, vai dar uma pancada. Já não copar. Você lembra da última aula que eu dei do ERG aqui? Eu dei uma aula do ERG aqui através de luz de vela. Foi aqui nessa sala. Perfeito. 1h30, todo mundo no escuro, a luz de vela, porque eu queria que os alunos sentissem o que era estudar espiritismo naquela época. Expresso. A aula ficou marcada. Solta aí o seu francês aí para. Rapaz, até o Não, francês mas eu tenho que. Senhora, a cadeira. Essa senhora furtou o alimento daquela condessa. Estou dizendo para a senhora que a não foi Ela foi só cadeira agora. Meus amigos, foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. O que a nossa irmã falou, Carlos Bernardo Loureiro,
e nós fomos contemporâneos dele. Ele investigava esses médios defeitos físicos, que foi o caso de Medrado. Depois de 10 anos, eu perguntando a Bernardo, e a minha mediunidade, Bernardo? Depois de 10 anos, ele me convida para ir lá no Leopoldo Machado, na Baixa do Bonfim. Jânio, você vai fazer a palestra. Ele me largou lá no auditório lotado. Eu disse, você, Bernardo, eu vou para a sala mediúnica. Ele foi para a sala mediúnica que ele fazia trabalho de desobsessão e me largou sozinho lá na frente. Eu terminei de fazer a palestra, volta Bernardo, e ele vira para mim, Jânio, você lembra que alguns anos atrás você me perguntou qual era a tua mediunidade? Eu disse, sim, até hoje eu espero. A resposta veio hoje, você é médium intuitivo, inspirativo. A sogra dele. Não, mas não. O botijão dele. Estudo de casa. Eu vou mandar ficar todo mundo assombrado. Estudo de casa. Você me diz, Saúl, que a aula termina aqui 1h da manhã, né? Perfeito. Não A é? última mensagem que eu coloquei ali vai fazer vocês pensarem o que é tempo. A senhora tem um segundo para mim falar essa história do fogão que não estava aqui no meu roteiro. Essa eu não presenciei. A sogra dele Eu não presenciou. coloquei aqui o roteiro, a senhora já está me atravessando. Mas vamos lá. Me conta. A sogra dele presenciou o botijão flutuando. Como é que diz? Levitando. Levitando. Agora eu presenciei outras coisas, copo de liquidificador voando, Não, filtro foi se isso. quebrando. Esse que eu presenciei foi na minha casa, Aonde? Cidade Baixa. Aonde? Mas tudo Uruguai. No beco da Salvador. Beco da Salvador? Eu morava lá. No Beco da Salvador. Ele é um santo e as coisas aconteciam. Sabe por que tem o nome de Beco da Saborosa? Não. Eu sei que tinha fábrica de saborosa. E o que era essa? Cachaça. Lembra que a questão 459, os espíritos influenciam bem mais do que vocês imaginam. No Beco da Saborosa, aquelas figuras daquela época, da década de 60, 50, que enchia a cara de cachaça e desencarnava vítima de uma cirrose hepática, ia para onde? Depois que desencarnava, o Beco da Saborosa. E aí o que fazia? Ia mexer com o efeito físico. O que eu estou narrando, essa história que ela está contando, tem outro contexto, na época de Kardec, que tinha um espírito que fazia barulho numa rua muito semelhante à rua do Beco da... A senhora mora lá? Não, Ah, graças a Deus. graças a Deus. Aconteceram outras coisas. Eu vi sair fogo dele. Ele fez assim e saiu uma chama azul, parecendo de fluido. Ah, que Isqueiro. Ele disse, sai fogo de mim. Eu disse, eu não acredito. Eu batia com vontade dele, né? Eu mostrava no dia dele. Aí ele fez, quer ver? Aí ele fez assim, aí saiu uma chama azul. Bernardo não sabia que ele tinha isso, mas Bernardo disse que ele tinha mais algo. E não quis me dizer que algo era esse. Ele era o que? Era o seu... Era meu irmão. Ele ainda... Mas não que eu amo. Ele morreu, segundo o outro irmão, ele se implodiu de tanta energia. Divaldo Franco disse a ele que se ele não cuidasse da mediunidade dele, que primeiro ele tinha que assistir muita doutrina, ele era muito metido da cabeça, disse que ele já tinha que trabalhar na mediúnica, que ele não tinha nada. Ele desencarnou em que ano? Ele desencarnou quando tinha 32 anos, eu estou 70, por causa das contas que não sou coisa. Aí saiu fogo dele, minha mãe disse que ele transformou, eu não sei se a água estava gelada, ele transformou em quente ou ao contrário, não me lembro o detalhe. O luxo da casa ficava balançando, minha mãe dizia, fantasminha sai daqui que vai quebrar minha casa toda. A gente levava muita coração. Depois é que a gente foi pesquisar. Agora, o que Bernardo me disse é isso. O problema de seu irmão não é só mediunidade. Eu acho que ele tinha, e pelo que eu vi o padre Quevedo falar uma vez na televisão, eu acho que ele também trabalhava com a mente para que aqueles acontecimentos, sei lá, como o fogo que saiu da batata da perna dele, que queimou a calça, poderia ser alguma coisa mental. Aí eu não sei. Ok. Plenitude do ser, esse era o tema do congresso, Educação para a Plenitude do Ser. Uma semana antes, a gente estava na sala mediúnica com o Nival, uma sala
menor do que essa, mas com ar-condicionado forte. O cheiro de Angélica tomou toda a sala, e quando a gente olha para Divaldo, como é que você está em uma sala com ar-condicionado, numa temperatura de 17 graus, e você olha para a pessoa estava totalmente encharcada. Quando o Divaldo se aproximou de nós para aplicar o passe, ele derramava perfume de Angélica. A roupa dele estava encharcada de perfume. Está sentado. Abre os olhos. O que você visualizou? Eu vi só a silhueta aqui por causa da minha imaginação que eu fiz. Que silhueta foi essa? Se for determinada. Você pediu para imaginar, eu fiz A maioria aqui são mulheres. Silhueta, você me lembrou de Vinícius, como é o nome dele? De Moraes? Vinícius Moraes. Vi só Uma silhueta. luzinha ali. Não é?